Olá, como vai? Tudo bem com você? Comigo tudo jóia? Meu nome é Felipe, eu desenho pequenos gibis e hoje o papo aqui é reflexivo, é breve, falando sobre qual a importância que os quadrinhos têm na sua vida e na minha vida, o que representam. Para muitas pessoas, os quadrinhos, os gibis, os comics, os mangás, como quer que você chame, têm um significado. Para alguns é puramente um hobby, um entretenimento. Para alguns, para os que trabalham com eles, é um meio de vida, é uma profissão. Para as pessoas que enxergam de fora, que nem trabalham, que nem consomem, enxergam como uma revistinha que o tio lê, o primo, o irmão, o filho, o marido, qualquer pessoa que seja. Mas e para você? Qual a importância, o que os quadrinhos significam para você? Bom, para mim particularmente, de 2021 para cá, na virada de 2021 para 2022, foi o momento em que eu, vamos dizer assim, eu retomei a minha atividade como leitor, de modo mais constante, vamos dizer assim. Claro que nos anos anteriores eu sempre li, sempre consumi, mas não com tanta frequência, nem com tanta constância, e eu arrisco dizer até que não com tanto carinho quanto que fui voltando desse tempo para cá. E no meu caso particularmente, eu acredito que um ponto de virada foi talvez o momento em que eu quase morri, quando eu tive uma embolia pulmonar ali no final de 2021 e fiquei em UTI, internado, etc. E por algum motivo isso me gerou um impacto, né? Foi basicamente eu vi a morte bateu na minha porta e não conseguiu abrir. E aí, por algum motivo, andando na rua, passando ali pelo bairro onde eu moro, em Guarulhos, tinha uma revista do Demolidor, que é um personagem que eu sempre gostei, mas já há muito tempo eu não lia nada. E tinha uma capa que era bem bonita, bonita mesmo, agora eu não me recordo o nome do artista, vou colocar aqui depois. Mas a capa me chamou a atenção, mas já era um arco que estava correndo, que estava andando. Mas eu me senti, sabe, ali incentivado a comprar por causa daquela capa que eu achei incrível. Então eu pensei, vou comprar e vamos ver. E aí comecei a ler, era um arco que estava seguindo do Chips e Darks, na fase dele do Demolidor. E aí eu olhei aquilo, mas eu li ali daquele ponto que estava, mas eu já de cara já percebi, vou ter que comprar as edições anteriores. E aí procurei, já estavam fora de catálogo, porque fazia tempo que estava saindo. Procurei em sebos e tudo mais, acabei encontrando. E aí li do comecinho. E foi uma fase que falou muito comigo, porque era uma fase que o Demolidor tinha acabado de voltar, estava retomando as atividades dele, depois de um acidente que ele sofreu, um atropelamento, e aí ele estava ainda tentando voltar a atuar como herói, mas estava ainda com limitações físicas, estava meio fora de forma, não tinha mais a agilidade de antes, não tinha a precisão nos movimentos e tudo mais, e a história se desenrola a partir de um erro que ele comete exatamente por isso, por todo esse momento que ele ficou ali debilitado e essa inabilidade dele naquele momento. E aquilo conversou comigo de certo modo, porque eu estava ali naquele momento ainda me recuperando do problema de saúde pulmonar e me vendo realmente numa situação onde eu quase morri, assim como o Demolidor, e estava me vendo numa situação onde coisas que eram básicas, que eram simples no meu dia a dia, naquele momento eu também não conseguia fazer direito, que uma delas, obviamente, né, é respirar. E muitas vezes não consegui, sabe, andar pequenos trechos, pequenas distâncias sem ficar ofegante, ficar cansado, ficar realmente me sentindo como se eu tivesse, sabe, corrido uma maratona. O que sempre foi algo comum para mim, não correr uma maratona, mas andar. Eu sempre fui de andar bastante pelo bairro, percorrer longas distâncias, assim, eu sempre gostei muito de andar. Então isso era algo que eu tava me vendo ali, sabe, algo simples, algo básico e que eu tava sofrendo para voltar a conseguir fazer isso. E o Demolidor também, isso me gerou uma identificação. E eu tava também ali me sentindo como ele, meio que, sabe, meio, talvez até meio patético de certa forma, tipo, como é possível, olha a situação que eu tô, tudo mais. E a partir daí eu comecei a acompanhar o Demolidor, as revistas dele e tudo mais, segui até o final do Chips e Darsky, comecei a consumir outros materiais e fui voltando a partir daí. E revendo outros artistas que eu não via há muito tempo, voltei a consumir com mais frequência canais de quadrinhos e tudo mais, e tanto que
desse período pra cá, o meu canal começou a ter essa transição de falar de desenho apenas, com foco mais profissional e filosófico e tudo mais, pra realmente falar também de quadrinhos, porque tamanho foi o interesse e o impacto que voltou a ter isso na minha vida. E pensando muitas vezes para muita gente, os quadrinhos é aquele momento onde a pessoa ela sai daquele momento dela, daquela realidade que às vezes é desagradável, que é ruim, ela entra num universo que sabe que é um escape, que é uma fuga, ou que com aqueles personagens que tem ideias, que tem, sabe, coisas que conversam com a pessoa. Porque veja bem, um dos pontos, inclusive assim, eu gostava muito de ficção científica, até ali 2017, 18, 19, até o início da pandemia, eu consumi muita coisa de ficção científica, não quadrinhos necessariamente, mas muita série, muito filme. E era um negócio em que eu era aficionado, mas por algum motivo, depois da pandemia pra cá, e com esse avanço de inteligência artificial e tantas coisas que eu acompanho, inclusive, relacionadas a esses temas, foi me dando assim um desânimo em relação à tecnologia. Não que eu acho que a tecnologia não é boa e tudo mais, não é isso. São os impactos negativos que ela vai trazer pela falta de ética de muitos daqueles que utilizam a inteligência artificial. Esse é o meu ponto. E aí meio que eu fui perdendo a vontade de consumir, porque você sabe, foi me dando um desânimo com um cenário futuro dentro dessa linha mais de desenvolvimento tecnológico e tudo mais. E aí, interessantemente, eu fui começando a me sentir mais atraído em consumir histórias de cowboy, Tex, principalmente é o que eu gosto bastante, que são histórias que se passam num momento do mundo, do planeta, onde a tecnologia era basicamente carroças e as armas dos cowboys eram o ápice da tecnologia, e o telégrafo, para quem tinha já algum acesso. Então, são histórias que se passam num mundo onde você tem menos tecnologia, você tem um contato humano maior, os problemas eles são mais palpáveis, são mais reais, e para resolver você tem que, de fato, utilizar suas mãos, sabe? É um negócio mais palpável, mais humano, mais tradicional, vamos dizer assim. E também as histórias, mesmo as que não são de cowboys, eu comecei a consumir bastante histórias dos anos 80, 70, algumas dos 90, da época dos quadrinhos, realmente a maioria de 2000 para trás. Que eram histórias mais simples, com menos foco nessas questões de tecnologia. Muitas histórias tinham também, mas era aquela tecnologia que eram quase impossíveis de acontecer, pelo menos naquele momento. E aí são histórias que se passam num mundo onde você não tem smartphone, não tem celular, não tem inteligência artificial, não tem isso, não tem aquilo. Então, o modo como os heróis, como os personagens pensam as soluções, pensam a solução dos conflitos, e até mesmo os próprios conflitos que acontecem nas histórias, elas são diferentes. E acho que isso também, de uma certa forma, foi um meio de retomar, de alguma maneira, lá para aquele momento onde era criança, onde a gente tinha menos recursos e tudo mais, mas que de uma certa forma era algo mais humano, mais caloroso, ou talvez não seja, talvez seja só uma nostalgia de um cara que tá ficando velho de barba branca. Mas isso aqui é uma reflexão breve, rápida sobre isso. Mas me conta aí, o que o quadrinho significa pra você? Qual o significado? Há quanto tempo você acompanha quadrinhos? Ou quando você começou? Conta pra mim aqui nos comentários qual a sua relação com quadrinhos. O que os quadrinhos significam pra você? Se você ficou comigo até agora aqui, eu te peço, deixa um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ou se você ainda tem dúvidas, assista mais 2 ou 3 vídeos, aí você decide se vale ou não a pena se inscrever no canal. Então até mais, um grande abraço, valeu, tchau, tchau.